Oi, galerinha do canal! Oi, amiguinhos! Tô brincando, gente. É o meu primeiro vídeo, então eu espero que vocês me perdoem toda falha. Olha, a gente tá trazendo muito podcast. Tem só até a televisão aqui, né? Mas tem até um chazinho aqui na nossa xícara do Religare, ó. Tchim, tchim. Agora eu vou falar o que tem aqui dentro. Não é álcool, não é álcool. Deixa... Não é saudável. É. A gente tá aqui com a Tainá hoje, nossa irmã do Círculo Xamânico Religare, amiga e veterinária. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra te ter aqui no canal, no primeiro vídeo, inaugurando tudo. Gente, eu vou fazer algumas perguntas pra ela, porque a ayahuasca não tem como eu falar pra vocês o que ela é. Eu só consigo mostrar pra vocês as vivências das pessoas que frequentam com a gente. Mas não tem como eu falar pra você, olha, a ayahuasca é isso aqui, porque pra cada pessoa ela é diferente e vocês vão ver isso no decorrer dos vídeos, né? Que cada pessoa tem uma experiência diferente. Então hoje a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui pra Tainá. E se vocês tiverem dúvidas, vou colocar o Instagram dela também aqui para vocês perguntarem para ela. Sigam muito a nossa Vete preferida. E é isso. Vamos lá? Bora começar. Primeiro se apresenta pro pessoal, né? Bom, eu também tô com vergonha, gente, então desculpa aí. Meu nome é Tainá, eu tenho 22 anos, acabei de me formar em veterinária e entrei pro apoio há pouquíssimo tempo. Consagro a ayahuasca há um tempo já e eu já vou contar pra vocês como a ayahuasca transformou a minha vida. Quanto tempo corretamente você tá consagrando a ayahuasca? Desde o início? Vai fazer 3 anos. Eu comecei no final de 2019, aí 2020, 2021. Esse ano faz 3 anos que eu consagro a ayahuasca. No E final você do lembra ano. da data exata? Ah, o Dia exato eu não vou lembrar, mas eu lembro que foi num domingo, eu ainda trabalhava. muito, inclusive. E eu lembro que eu saí do trabalho 9 horas da noite, porque eu saí às 10, aí eu pedi pra sair 1 hora mais cedo, pra poder chegar lá e consagrar. Ou seja, vocês só estavam me esperando pra começar a cerimônia. Sim, eu lembro que você chegou depois de todo mundo por conta do seu horário de trabalho. Sim, né? ainda queria tomar. Estavam me esperando pra começar a Nossa, cerimônia. sim, eu lembro que você chegou depois de todo mundo por conta do seu horário de trabalho. Sim, né? ainda queria tomar banho, olha. E eu já fui assustando ela desde a hora que ela chegou, mas a gente vai contar isso no decorrer das perguntas. Tá, vamos lá. Como que você conheceu a gente? Como que você chegou até nós? Eu era amiga do Kael, que também é um apoio do Religare. E ele tinha comentado. Aliás, eu tinha falado pouquíssimas vezes com ele. E aí a gente tava um maior tempo sem se falar. E aí chegou um dia, ele chegou em mim e falou assim: escuta, olha que aleatório. Ele chegou em mim e falou assim: escuta, você conhece a ayahuasca? Só que eu e minha família, a gente sempre quis consagrar a ayahuasca. Só que a gente, minha mãe, a louca dos vídeos, né? Ela sempre via, sempre ia atrás de informação de como era a vivência. Só que ela nunca tinha tido a oportunidade também de consagrar. E eu sempre quis também, só que foi uma coisa que eu nunca tive tipo, nossa, eu vou procurar que nem ela, né? Aí chegou essa oportunidade, que ele falou assim, escuta, você quer consagrar a ayahuasca? Eu falei assim, quero sim. E aí eu falei pra minha mãe e pra minha irmã, né? Eu falei assim, olha, gente, o Kael me chamou pra consagrar a ayahuasca e eu acho que eu vou. Aí minha mãe, nossa filha, mas você não tá com medo? Isso foi, eu acho que umas 2 semanas antes da cerimônia. Aí eu falei assim, bom, eu não vou nem ficar pensando em como vai ser pra não ficar com medo. Então foi muito no automático. Mas quando começou o preceito? Que aí Então. você viu que começou antes de começar. Então, foi uma loucura o preceito. Porque o preceito são dias que a gente faz antes da cerimônia que a gente tem que se abster de algumas coisas, né? Ou seja, a gente tem que ficar... São 4 dias, né? A gente tem que ficar sem carne, sem nenhum tipo de carne, sem bebida alcoólica, sem drogas, sem sexo. E eu ainda era da vida, né, gente? Então me chamaram pra sair, me chamaram pra beber. Meu pai queria fazer churrasco, mas eu resisti, fiz o preceito certinho. E aí, como eu tinha a rotina do trabalho, eu não fiquei parando pra pensar, né? Porque eu estudava de manhã e trabalhava à noite. E aí eu não fiquei parando pra pensar. Aí chegou o dia. No dia,
Eu já tava ansiosa, porque eu falei, não, tem que sair mais cedo, tem que sair mais cedo. Minha gerente não vai deixar eu sair mais cedo. Foi na nossa casa de Arujá ainda, né? A gente Foi, tava foi com uma espaço. terapia, não foi nem ritual mesmo, né? Que ritual é no espaço aberto, ao ar livre. Pausa dramática. E aí eu cheguei lá na casa, a gente fez dentro de um quarto, porque se eu não me engano tinha 5 ou 6 pessoas. Tinha 3, eu acho que era 7 no máximo. E aí o Carlos, Daniel, ele quis fazer uma terapia entre os amigos dele, que ele queria ajudar de alguma forma. Então, mesmo que as pessoas não continuassem depois a consagrar, ele queria que as pessoas tivessem essa primeira experiência. Então, por isso que ele marcou com a gente uma terapia individual em grupo. E eu fui uma das selecionadas. Graças a Deus, né? Obrigada, Caio. Aí, bom, cheguei lá. Aí, tá, né? Fui, já recebi um não de cara, porque eu queria tomar banho. A Gabi falou, não, que tomar banho? A gente já tá atrasada, vai, vamos. Super carinhosa. Gente, não foi dessa forma, eu juro. Aí, beleza, né? Eu acho que ela deve ter pensado, quem é essa menina que chegou agora e já quer atrasar o ritual? Já estava atrasado, detalhe. Eu sou virginiana contra uma geminiana. Aí, beleza. Aí a gente sentou lá, aí chegou a Gabi, falou assim, ó, vou explicar algumas regrinhas da casa. Aí eu já fiquei, tá, vou prestar muita atenção. Aí ela explicou que não podia demorar muito no banheiro, enfim, se vocês quiserem saber mais das regrinhas, participem do ritual. O porquê não ficar muito tempo no banheiro. Só que ela falou assim, ó, nossa, eu lembro disso até hoje. Ela falou assim, ó, quando você entrar no banheiro, a porta era assim e tinha um espelho bem de frente com a porta. Ela falou assim, não entre, não olha direto pro espelho, senão você vai ficar olhando no espelho e você vai demorar muito no banheiro. E tem outros irmãos que querem usar também. Pronto, lembrei daquilo ritual inteiro. Aí Eu falei, não, fique olhando muito. Ela literalmente levou isso pra cabeça e não olhou pro espelho nenhuma vez, né? eu fui olhar pro espelho só depois que eu virei apoio. Aí a Fran, porque assim, antes da cerimônia, a gente consagra o rapé. Que é pra ajudar na firmeza da força e também começar a limpeza física, né? Porque quem já consagrou o rapé sabe que tem muita limpeza. E aí a Fran foi me explicar. Detalhe que a gente vai falar sobre o rapé também mais pra frente. Calma, Sim. uma coisa de cada vez. Ajuda a tia. A Fran é nossa querida digníssima rainha soberana xamã. Ela foi explicar pra mim como que a gente tinha que se portar ao fazer o uso do rapé, ao fazer a consagração. Aí ela explicou assim, ó. Você vai colocar a língua no céu da boca, vai respirar, não para de respirar. E aí, depois que eu aplicar, você vai soltar a língua. Só que eu sou geminiana, então já viu, né? Eu olhei aquilo e fiquei assim... Quê? O que eu faço agora? Tanto é que ela falou, alguém tem mais alguma dúvida? Eu pedi pra ela repetir essa, né? Porque pra mim não deu. É porque Na verdade, você não pode respirar durante o sopro do rapé. Você pode respirar antes e após, porque é muito rápido. Inclusive deve respirar. Tem muitos irmãos que prendem e nunca mais querem soltar. Olha que legal. Me pergunta Se eu fiz certo? Não. Porque eu quase morri. Porque eu engasguei na hora que ela passou o sopro. Enfim, passou o rapé, aí eu já tava, meu Deus do céu, né? Aí a gente foi lá, tomou a primeira dose, a Gali ligou a música, que inclusive é a música que eu mais lembro. Tomou a primeira dose, a Gali ligou a música, que inclusive é a música que eu mais lembro até hoje, porque marcou meu primeiro ritual, que é Qual o é? espírito indígena. maravilhosa. Escutem, gente. Espírito indígena do Inário Nossa Senhora da Conceição. E tem 12 minutos, então eu fiquei com ela na cabeça o ritual inteiro também. É porque muitas músicas do xamanismo não são só músicas, né? É. São ensinamentos, principalmente do Inário Nossa Senhora da Conceição. Eles têm muitas músicas de ensinamento mesmo, pra você tomar peia. E pra você Ensinamento mesmo, pra você tomar peia. E pra você levar pra vida também, porque tem bastante coisa legal. E... Bom, vou pra próxima pergunta, senão eu vou contar tudo e... Ah, é? Você ficou com medo? Fiquei. Fiquei quando a força começou a verdade. A força começa a vir, e no meu primeiro ritual, na minha primeira terapia, ela veio abrindo fractais, né, que fala? Fractais, portais. E aí começou a aparecer um monte de geometria sagrada, um monte de mandala, tudo colorido. E aí do nada, como tava tocando essa música, depois vocês vão escutar, vocês vão ver que tem tudo a ver. Começou a vir um monte de bicho.
E aí eu ficava, meu Deus do céu, da onde tá vindo tudo isso de bicho? Eu não tô entendendo nada. E aí eu comecei Quase não gostou, né, veterinária? Quase. Aí eu peguei e fiquei assim, caramba, velho, minha mãe tava certa. Eu não devia ter vindo. O que tá acontecendo? Aonde eu fui me meter? Todo mundo pensa isso, tá, gente? É sério. E detalhe, era 10 minutos de ritual. Na verdade, assim, demora, assim, depende de pessoa pra pessoa quanto tempo vai demorar pra força chegar. Eu, por exemplo, eu cheiro a ayahuasca e já tô na força. A Tainá demorou 10 minutos, mas a Fran demora 40 minutos. Sim, vai de organismo Vai de pra organismo. E o quanto de água você bebe, que é muito importante. Bebam água. Bebam água. Tá. Como foi eu chegar, eu já contei, né, meninas? Sim. Aonde foi, já falamos em Arujá, né? A gente tinha uma casa lá. Muito grato pelaquela casa. Mas passou, né? Muito grato também pelos ciclos que se encerraram. Nossa! Sim. Onde foi, já falamos em Arujá, né? A gente tinha uma casa lá. Muito grata pelaquela casa. Mas passou, né? Muito grata também pelos ciclos que se encerraram. Nossa! Sim. Como que foi durante a cerimônia, assim? Tá. É porque muita gente acha que a ayahuasca é alucinógeno. E ela não é alucinógeno. Vocês vão arrumar uma puta briga comigo se vocês falarem que a ayahuasca é alucinógeno. Porque ela não é droga. É uma medicina sagrada. Então, ela é um enteógeno. Você fica consciente o tempo todo, né? Sim. Você quer tomar água, você consegue tomar água normal. Você quer ir no banheiro, você consegue ir no banheiro. Você quer dançar, você consegue dançar. É algo normal da sua vida. Ela é uma medicina de expansão de consciência. Então, você não perde a consciência, você só expande. Inclusive é muito louco, porque como eu era da vida, desculpa pais, mas eu vou falar. Eu usei muito doce não, né? Eu usei algumas vezes doce e bala. Que já é o suficiente. Sim, e tipo, o doce, ele dá um visual pra gente, só que a gente fica totalmente inconsciente. Tanto é que eu até falava pros meus amigos que uma coisa que eu não gostava de tomar doce, nunca gostei, inclusive, nem sei porque eu usava, que eu ficava achando que eu tava fazendo xixi na calça, sendo que eu não tava. Que eu ficava achando que eu tava fazendo xixi na calça, sendo que eu não Tava. E foi muito engraçado porque assim, a ayahuasca, por mais que você tenha as visões, porque ele vai abrir o seu terceiro olho. Então, por mais que você tenha as visões, você enxergue muita coisa, você tá consciente o tempo todo. Então, você sabe aonde você tá, que horas são não, né? Mas você sabe, tipo, o que tá acontecendo, quem tá ao seu redor, você sabe de tudo. E, nossa, foi um choque muito grande pra mim quando eu tive essa sensação e, ao mesmo tempo, eu tava consciente. Porque eu ficava, tipo, eu olhava a minha mão, assim, e aí eu via ela como se fosse raízes de árvore. E ela gigante, assim, ó. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era a minha mão. Então, Lembrando que a ayahuasca é feita de um cipó e uma folha. Então, é Sim. muito normal que você tenha conexões, né? Com a natureza, com planta, com Sim, árvore, com a sim. própria terra mesmo. Pachamama tá literalmente ali dentro de você. E agora, falando isso, eu acho que eu reparei que por a gente não estar no sítio, não estar em contato com a natureza, talvez eu estivesse com a necessidade de natureza. E por isso que eu tava, né? Porque, pra quem não Sentindo. sabe, o elemento terra ajuda a descarregar. E a te colocar um pouco mais no pé no chão. Porque às vezes a força te leva pra longe. Enfim. Aí, depois que passou tudo isso, veio a parte da limpeza. Gente, eu tive que entrar no banheiro. Só que o banheiro, eu entrei já com o olho fechado, né? Porque o espelho era na frente da porta. Aí eu fui e fiz xixi, só que aí eu olhei pro lado, porque a Gá só tinha falado pra não olhar pro espelho. Aí eu olhei pro lado Vai entrar no banheiro de olho fechado. e tinha uma vela, só que pra mim era um gnomo. E eu fiquei assim, ó. Lembrando que a gente apaga as luzes, né? É. Fica aquela meia luz só de vela. Então a gente põe vela no banheiro, a gente põe vela no altar, a Que gente põe inclusive vela no fica um caminho. clima muito gostoso. Sim. Só que como eu tinha visto um gnomo, eu tava lá com ele. Aí eu tava tipo, mas não, pode pá. Aí depois de uma Pode papo, gnomo. Depois de mocota, eu fui, saí do banheiro e aí começou a limpeza de vômito. Nossa, mas me deu um embrulho no estômago. Um embrulho, porque pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer. Inclusive eu levo o PEI até hoje com isso. Tô melhorando, mas eu também sou um ser humano, né? Então. E eu como muita besteira, porque besteira é muito bom.
Aí meu estômago embrulhando e tinha saquinhos, né, pra gente fazer a limpeza. E aí, como eu tava muito mal, eu falei, eu vou vomitar. Eu fiquei desesperada. Aí eu coloquei o saquinho no rosto. Só que, tipo, eu fiz literalmente assim no saquinho. E aí eu vomitava. Sabe aquele vômito que você perde o ar? E aí na hora que eu ia pegar o ar de novo, eu fazia... Só que tava assim, né? Então o saquinho fechava todo na minha cara. E, tipo, era uma coisa tão simples. Aí chegou a Liz, que era apoio na época, e falou assim, irmã, tenta colocar só o nariz e só a boca dentro do saquinho. Aí eu fiquei assim, nossa! E pra você ver como são coisas simples, né? Sim, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Aí eu fiz assim e vomitei. Nossa, eu enchi o saquinho. Mas depois que eu vomitei, gente, foi muito bom. Quer dizer, eu ainda tava com medo. Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo e eu já tinha passado muito mal, então eu pensei, será que deu ruim? Porque a gente explica a parte da limpeza, né? Só que Na primeira vez a gente... na primeira vai vez ficar. sempre é muito intensa a parte da limpeza, porque é a primeira vez que a gente tem contato com a medicina, então ela tá limpando tudo. Tá. Aí o Kael veio, que é o Carlos Daniel, que ele também consagrou nesse dia. Aí ele veio com uma vela assim e falou, não lembro quem pediu pra eu acender essa vela. Aí deu a vela pra ele e ele me deu. E eu acendi a vela e fiquei segurando ela assim na minha frente e eu olhava pra vela como se a vela fosse a minha vida. E aí eu fiquei assim na vela. Nossa, é isso, se eu parar de olhar pra ela, já era. Aí teve uma hora que eu fiquei com muito medo, deixei a vela lá, olhei pro Kael, tinha um espaço do lado dele, eu falei, eu tenho que sentar do lado dele, porque é a única pessoa que eu conheço aqui, eu vou sentar do lado dele. Aí teve uma hora que eu fiquei com muito medo, deixei a vela lá, olhei pro Kael, tinha um espaço do lado dele, eu falei, eu tenho que sentar do lado dele, porque é a única pessoa que eu conheço aqui, eu vou sentar do lado dele, que aí eu vou me sentir segura. Aí eu fui, me sentei do lado dele e fiquei. Mas aí a força foi, né, ficando mais sutil. Aí eu fui entendendo que tinha certas coisas que eu fazia que não precisava, que me fazia mal, que muitas coisas das que eu precisava, por exemplo... É porque tudo é muito consciente, né? Sim. Tipo, você tá limpando, mas você sabe o que você tá limpando. Se então, você comeu, exatamente. se você bebeu, se você falou, se você fumou, se você... eu Então, sabia tudo. exatamente. Depois que passou a limpeza, eu fiquei sabendo exatamente o porquê que eu tava fazendo essa limpeza. Por besteiras que eu comia, por bebidas que eu bebia, e assim por diante. E também eu fui tendo entendimento de que, por exemplo, o amor que eu procurava nos outros, nos rolês, nos amigos, que eu sempre fui uma pessoa que eu me doei demais, mas eu nunca olhei muito pra dentro. Então eu percebi que esse amor era o que eu precisava de mim. E a ayahuasca é conhecida como o vinho da alma, né? Sim. Pra você literalmente se conhecer, saber quem você é de dentro pra fora. Pra partir daí você poder se doar pras pessoas. Porque como eu vou amar a Tainá se eu não Sim, me amar? era exatamente isso que eu Como ia eu falar. vou achar o cabelo dela bonito se o meu não for não E estiver outra, bonito? tem mais, a pessoa... você namora uma pessoa. Ela pode ser completamente apaixonada por você. Ela pode fazer de tudo por você. Mas se você não tiver o amor próprio, não vai ser o suficiente. Porque vai estar sempre faltando alguma coisa. Que é o seu amor por você mesmo. Tá, e me conta uma coisa. O que mais te marcou naquela cerimônia? Teve o uso do sananga. Do sananga. Da né? sananga. Da sananga. Uma medicina, é como se fosse um colírio. É um colírio, na verdade, mas ele é extraído do cacto. Então ele ajuda tanto no físico, né? Pra quem usa óculos, pra quem não usa mesmo, de sujeira, Sim. do dia a dia, né? E o nosso terceiro olho. Ele abre, né, a nossa glândula pineal. Então pensa, quando a minha força tava ficando mais sutil, a gente consagrou o sananga. E aí veio os ensinamentos mais fortes. E aí uma das coisas que mais me marcou foi essa, do amor próprio, porque eu sempre tive muito problema com amor próprio. E perceber que eu não era um ser humano que não merecia ser amada ou que não merecia ser feliz, porque eu tinha isso muito enraizado na minha mente. A partir daí começou todo o processo que eu tô nele até hoje, pra falar a verdade, né? Porque não é tão fácil assim. Muitas pessoas acham que a gente vai consagrar ayahuasca uma vez e pronto, vou me livrar de um vício, vou sair da depressão. E sim, realmente vai, mas é um processo, é um tratamento. Não é na primeira vez que você vai melhorar a sua vida e que vai sair tudo 100%. Só que você tendo a percepção do que você pode mudar... É trazer pra consciência, né? Sim, aplicar no seu dia a dia, que a gente vai falar disso também daqui a pouco. Tá. O que você acha que mudou em você, assim, de mais marcante, que você lembra e fala, putz, eu mudei nisso? Colocar os ensinamentos no dia a dia. Tanto essa questão do amor próprio. Desculpa, amor. Amor próprio.
Desculpa, amor, tá? Mas antes eu ficava com Google Bob. Antes eu ficava com muitas pessoas. Porque eu achava assim que é. E não que não possa ficar, tá, gente? Não tem nada de errado, mas eu tô falando a minha experiência. Eu ficava com muitas pessoas porque eu acreditava que eu não merecia ser amada. Então nossa, eu era ruim, ia ficar com todo mundo. Só que aí eu percebi que não era isso que eu precisava e que fazendo isso eu só me machucava mais, no meu ponto de vista. Então a primeira coisa que eu fiz foi parar de ficar com todo mundo. Meus amigos até estranharam, né? Porque eles falaram, nossa, mas você não vai sair? Nossa, mas você não vai ficar com fulano? Não, não vou, não quero. Eu não senti mais a preciso necessidade, mais, né? exatamente, não preciso mais. E aí, a partir daí, eu fui colocando em prática. É porque as pessoas pensam muito assim, nossa, mas agora tá consagrando a ayahuasca, não vai fazer mais nada, não vai ver mais ninguém, não vai sair pra lugar nenhum. E não é isso. É porque quando você consagra, que você muda quem você A sua achou que percepção, era, na verdade. você passa a perceber que tem coisas fúteis, que tem coisas que não são importantes pra você, que na verdade você fazia pra agradar outras pessoas ou pra 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 disfarçar as suprir- faltas. exatamente, pra pra suprir suprir as as faltas que você tinha de você. Igual muitas pessoas, só dando um exemplo do que você falou, muitas pessoas falavam para mim, falam pra mim até hoje, nossa, mas você amava samba, você amava ir pro bar, você amava... Gente, não, eu não amava. Eu só queria me humilhar. Você achava que amava. Eu só queria me humilhar, entre aspas, pra chamar a atenção de alguém. Então, tipo assim, eu tinha que ter o salto mais bonito, eu tinha que estar com o cabelo mais bonito, eu tinha que estar com a unha mais bonita. Eu Sempre tinha que estar... nas necessidades E de ninguém ser sabia. mais. E ninguém sabia do meu íntimo, porque muitas vezes eu já fui pro rolê e na minha casa não tinha nada pra comer. Entendeu? Então, eu fui mudando hábitos que as pessoas estranharam. Sim. Mas não porque eu deixei de ser eu. Eu simplesmente achei quem eu realmente sou. Sim. Que eu não preciso estar querendo ser sempre mais do que a Tainá, por exemplo. Que eu tenho que estar querendo ser sempre mais do que eu sou. Isso não significa que eu não sou mais a sua amiga, que eu não sou mais a sua companheira. Eu simplesmente não me encaixo mais naquele tipo de situação. Sim. Até Não- em nível vibracional, né? Sim, não faz mais parte de mim eu ir para um samba, por exemplo, cheio de gente que eu não conheço, só pra chamar a atenção de alguém. Mas não significa que, por exemplo, ela não goste de sair pra fazer um rolezinho com os amigos dela, comer um churrasco, fazer alguma coisa do tipo. Só vai mudar o seu pensamento sobre isso, o seu ponto de vista. E é muito louco você ter tocado nisso, porque, por exemplo, quando a gente para de sair, a gente começa a ter a visão, eu pelo menos comecei a ter a visão do rolê por fora. Então, o que eu observei? Que, no meu ponto de vista, as pessoas trabalhavam a semana inteira, que nem louco, Cansados. pra poder ter o dinheirinho do final de semana, gastava tudo, fazia mais dívida, não pagava as dívidas, e aí depois na segunda trabalhava de novo, Pra ir e pro fica um próximo círculo rolê. vicioso. Então, tipo, pra quê? E eu não julgo, porque é muito Não, legal quando sim. você tá lá dentro. É aquilo que a gente fala de, nossa, mas agora que você abriu os olhos, é muito fácil de julgar quem ainda tá dormindo. Não é um isso. julgamento. E outra, não é só porque eu consagro a ayahuasca há tanto tempo que eu sou melhor do que a outra pessoa. Eu só tive vivências diferentes de outras pessoas. E eu tenho pensamentos diferentes de outras pessoas. E lembrando... Ah, mas você pensa que a pessoa beber ou que a pessoa fumar, ela vai estar fazendo mal pra ela. Acredito, assim como eu tenho os meus vícios também. Só que são formas diferentes da gente se relacionar com o vício, Sim. com as pessoas, com qualquer tipo de situação. Porque tem muita gente que fala, né, tá? Tipo, nossa, mas você tem vício também disso. Por que Sim. que eu não posso usar isso? Você pode fazer o que você quiser. E outra, Por que eu não posso usar isso? Você pode fazer o que você quiser. E outra, todo mundo tem vícios. Eu, por exemplo, sou viciado em comer coisa gostosa. E é uma coisa que e é um vício também, faz tão mal. quanto qualquer outro vício. Só que são coisas que a gente tem que... E outra, uma coisa que eu ia falar é que a gente tem que lembrar que a ayahuasca, ela é autoconhecimento, autocura. Então, tudo que a gente vai aprender e absorver nesses trabalhos espirituais é para nossa melhoria como ser humano, para nossa evolução. Então, o fato é que nem você estava individual. falando. É individual. O fato Ok, de eu ó. tomar e de eu ter essa percepção de, ai, não quero mais ir pro rolê, não significa que eu tô menosprezando quem vai. Não. Só significa que é melhor pra mim não ir. E é o que eu falei, não significa que eu não goste de sair com os meus amigos
Só que, entendeu? São coisas diferentes. A gente faz direto, né? A gente sai pra Sim. comer. Olha que legal. Inclusive, tô dormindo aqui na casa da minha amiga faz muitos dias. Me fala uma coisa. Como que você continuou? Você trouxe sua família? Então, gente, essa foi uma parte muito legal. Porque, assim, lembra no começo que eu falei que minha mãe e minha irmã sempre quiseram ir também? Aí, beleza, cheguei em casa, depois dessa vivência toda que eu tive, e elas falaram assim, e aí, meu, como foi? Eu lembro, meu, elas me colocaram na parede e começaram, como foi? Conta pra gente, como que você sente? Eu virei pra elas e falei assim, gente... Martinha, Laís, vou marcar vocês também. Eu falei assim, gente, Caio. inexplicável. Não tem o que falar. Vocês vão ter que ver. Porque só vivendo pra vocês saberem. Não tem como eu falar pra vocês como foi. E elas ficaram bravas comigo. Não, como que não tem como saber? Você não sabe falar, você não sabe expressar. Mas, gente, É porque você fica em êxtase. é a primeira em vez. êxtase. Você fica, meu, sem palavras. Porque você nunca se olhou pra dentro do jeito que você se olha quando a medicina tá correndo no seu corpo. Aí, beleza. Entrei no grupo, né, do Círculo Xamânico Religare, porque todo mundo que consagra entra num grupo que a gente tem, que é onde a gente manda quais são os próximos rituais e mensagens de espiritualidade, e a gente faz essa troca. E aí entrei no grupo, pra ficar sabendo quando ia ser o próximo ritual, e já falei, ó, minha mãe e minha irmã querem ir também. Aí, beleza. Foi muito rápido, né? Foi coisa de um mês, eu acho, nem isso. Eu fui em setembro, se eu não me engano, e em dezembro a gente foi. Eu lembro que foi até o último ritual do ano. E foi muito gostoso, porque é um ritual que a gente faz de encerramento de ciclos. Então, nossa, foi muito gostoso. E aí minha irmã foi com a minha mãe. O que elas falaram quando voltaram? Não dá pra explicar, você tinha razão. Realmente. Gente, Tainá, não dá pra explicar. Mas aí qualquer coisa a gente faz um vídeo com elas pra elas contarem como foi a experiência delas. Estão convidadíssimas. Vamos fazer uma live de família. Depois disso, ó, já tinha sido eu, minha mãe e minha irmã. Depois disso, a gente levou o meu irmão, que levou a minha cunhada, que levou a minha sobrinha, O primo o primo. Então, assim, já tá uma coisa entre família. E é muito e gostoso. o pai vai logo mais. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É a experiência mais gratificante que eu tenho, poder evoluir e ter esse autoconhecimento junto com a minha família. É uma coisa que vocês vão ter que convencer o pai de vocês pra irem, pra vocês sentirem É a também. minha irmã que me convenceu, na verdade, né? Depois de muita luta. Foram 3 anos, ela insistindo muito pra eu ir. Eu falava, não, final de semana tem rolê. Né? Mas depois eu conto a minha A história. gente porque sempre minha fala que não história- tem tempo, né? Mas na verdade quem quer arruma um tempo e a gente não pode ficar arrumando desculpa. E como que tá hoje? A Tainá é apoio da nossa casa. Como que foi pra você quando você recebeu o convite de entrar como apoio do Círculo Xamânico Religare? Então, na verdade, desde quando eu comecei a consagrar ayahuasca, muitas coisas na minha vida mudaram. E pra melhor. Foi doloroso, é doloroso até hoje, porque olhar pra dentro não. A partir Parte 2, gente, que a gente fala. Parte 2, desculpa. Então, sempre é doloroso, mas a partir do momento que a gente sabe onde a gente tá errando e a gente começa a mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, tudo começa a andar. E flui. É assim, é nítido, flui. E a gente não precisa se esforçar pra fazer dar certo. O negócio só dá certo. E a gente só tem noção disso depois que acontece, né? Sim, Porque o ser sim. humano é tão falho que a gente só reclama. É. Ai, porque não tá dando certo. Mas tá dando certo. É que você tá com a visão de tá muito além do que você pode chegar. Então, calma, um processo de cada vez, Sim, né? e outra, a gente sempre tem o hábito de pensar que nada tá dando certo, que a gente só reclama, que nada tá bom. Mas se a gente olhar 2 anos atrás, a gente já realizou muitas coisas que a gente gostaria, Ela terminou a faculdade. entendeu? Então, assim, aí beleza. Depois de 2 anos e meio consagrando a ayahuasca, teve um dia que a Eu me Fran- casei. Não, eu casei, gente. Mas arrumei um amor pra minha vida. E aí, a Fran e a Gabi precisaram de ajuda num ritual. E elas falaram assim, amiga, você pode ajudar a gente a apoiar? E eu já queria ser apoio, né, gente? Só que eu ficava assim, não, ainda não tô pronta. Não, eu ainda não tenho o conhecimento que eu preciso. Porque a gente nunca acha que tá preparado. E aí elas falaram, não, você pode vir? Aí eu falei assim, eu posso, só que vocês vão ter que me explicar tudo, tintim por tintim, porque eu sou uma pessoa que adora seguir regras. E... Ótima nisso, inclusive. E aí eu falei, mas vamos, eu topo esse desafio.
E aí, nessa conversa com a Fran, enquanto ela tava me explicando as coisas, eu falei assim, ai, gente, eu tô muito feliz que vocês confiaram em mim pra eu fazer esse trabalho, né? Porque tem que confiar, uma coisa que, a gente vai estar cuidando de outros participantes que estão confiando na gente, então, né? É muita responsabilidade, Sim. né? E aí ela pegou e falou assim, escuta, você não tem vontade de virar apoio, não? Eu acho que nessa hora meu olhinho até virou uma estrela, assim. Eu falei, claro que eu tenho! O Baco até apagou. Aí ela falou, pois então hoje vai ser o seu dia de teste. Aí eu falei, nossa, pronto, vou fazer o meu melhor. E fez, gente, uma fogueira gigante. Meu Deus, parecia festa junina aquele ritual. E pra quem me conhece, sabe que eu adoro tacar fogo nas coisas, né? Sou meio incendiária. Então, na hora que a Gá falou assim pra mim, hoje você vai cuidar da fogueira. Aí meu olho brilhou de novo. Eu falei, não, demorou, vou fazer a melhor fogueira que eu já fiz na minha vida. E deu certo, galera. Passou no teste, tá vendo? E aí, depois disso, eu fui mais um. E aí, elas falaram, ó, tá com a gente. Aí eu fiquei felizona, né? Porque- Detalhe que antes delas falarem, não, a Fran que manda em tudo. Eu só sou um porta-voz. Antes da Fran falar que tá tudo ok, a Fran já recebeu um ok da espiritualidade, né? E ela Porque nem a- tinha contado pra mim. Eu tava lá em casa assim, ó. Ai, meu Gente, Deus, será que eu vou tipo passar? prova, Será que né? eu vou passar? Tipo, mas se fosse prova ia ser mais fácil, porque aí eu estudava, né? Mas lá não, a gente tem que provar a nossa força espiritual, filho, vai. Então, e é isso. E a Tainá tá com a gente hoje como apoio. Gratidão. Obrigada, gratidão Gratidão eu. por toda a entrega. Acho que eu fiz o máximo de perguntas que eu fui lembrando, só para começar. Vou explicar muitas coisas para vocês depois, inclusive pode mandar nas caixinhas de pergunta toda vez que eu colocar lá no meu Instagram. Para vocês também tirarem toda a dúvida, né? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do irmão, que é a dúvida do outro irmão, e assim vai virando uma bola de neve, ninguém pergunta e ninguém descobre. Como eu falei esses dias no vídeo, eu não sou expert nisso. Eu falo sobre as nossas vivências, sobre a forma que a gente trabalha no círculo xamânico Religare. E é isso. Então, gratidão pelo primeiro vídeo. Desculpem. Comentem aí embaixo se vocês Comentem gostaram, comentem muito. muito suas dúvidas. Se quiserem fazer pergunta pra mim também pode. A gente vai deixar o Instagram aí. Vamos deixar o Instagram dela e o Instagram da loja dela, de Inclusive, mandalas. sigam a loja Sigam. do Religare e da lojinha. Sim, a gente vai deixar todos os arrobas aqui que fazem parte dessa história. E é isso, gratidão. E comentem também se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostariam que outros apoios viessem dar o depoimento. Vamos É chamar isso, gente. participantes também. Mas a gente fala no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.